Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou o Bruno Santana e calma, você não vai falar hoje, porque hoje você é convidado, né? Então, daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados aqui, pessoas muito especiais, tá? Mas primeiro os recados aqui vitralísticos. Seguinte, se você quer apoiar o Vitral mais de perto, você pode fazer parte da nossa comunidade. São os vitralistas. Na comunidade vitralista você concorre a sorteio, tem desconto nos nossos eventos, tem desconto também nos nossos produtos, na loja do Vitral, inclusive aqui, ó, essa canequinha aqui, essa bolsa também, a bolsa ecológica do Vitral, olha que bonita. E você tem desconto nesses produtos, concorre a sorteios, tem todos esses benefícios. Pode mandar também perguntas para os convidados, né, lá no nosso grupo. E é claro, você contribui para essa causa, para essa missão que a gente está fazendo aqui, que é realmente espalhar por aí uma boa mensagem. A mensagem de coisas sendo bem feitas, né? Então, inclusive é o que a gente vai falar aqui hoje. A gente gravou ontem aí 4 episódios e tudo isso, claro, tem um custo, né? Tudo isso tem, além do nosso tempo, né? Tem um custo muito grande. Então você pode apoiar, fazer parte disso, construir isso junto com a gente. E é isso. Convidado, tem mais algum recado, convidado? É isso. É isso. Pessoal, a gente está aqui hoje recebendo esses atores que fazem a peça Sara Faça as Malas. Então eu queria convidar eles aqui a se apresentarem, né? A falarem um pouco do que fazem, do que fazem inclusive na peça também, mas do que fazem na vida aí no geral também. Sim. Você Sou o Madison Barreto, né? Roxo aqui do Vitral também. E a galera que tá ouvindo o Vitral já nesses 2 anos, eu acho que logo no início do Vitral, no Vitral tinha uns 6 meses, a gente estreou a peça, né? O Vitral começou em 2022, agosto de 2022, e 2023, em abril, a gente teve a primeira temporada. Então tinha ali uns 7 meses de Vitral. Então, quem acompanha o Vitral já tá cansado de ouvir de Sara Faça as Malas. Quem que é essa Sara, né? É minha noiva, essa Sara? Não. Que essa Sara, Júlia. Povo. Mas a gente já tá em cartaz aí há 3 temporadas com Sara Faça as Malas. Que legal, né, mano? E até agora a câmera tá em mim, né? Então a gente tem que pedir os Carlos e a Janaína pra se apresentarem também. Por favor, gente. Então, eu sou Carlos Brito, tô aí na caminhada também. Até uma correção, né? Um pouquinho antes dessa data aí que o Madison trouxe pra gente. Ah, sim. Já. A gente vai falar um pouco sobre a história, vamos chegar. Mas começa um pouquinho antes e é isso, também na correria, também tentando fazer um trabalho muito bem feito, com muito cuidado, com muito carinho, muita responsabilidade, muita alegria. Tentando se divertir o próximo. Show com uma mensagem bacana. Legal. Sou a Janaína Araújo, né? Eu faço a Sara. Não é a Júlia, Júlia é a noiva Pronto, é a do Sara. Madison, né? Mas eu faço a Sara. E é com muita alegria, sim, que nós fazemos essa peça. A gente vê o retorno do público, que é muito legal. E tá sendo bem gostoso, bem divertido. Muito bom. Show de bola. Não vem, não. Ele já ia querer fazer pergunta, tá vendo? Não, mas eu queria que vocês falassem também há quanto tempo vocês estão nessa de atuar e tal. Sim. E como é que começou isso, de onde que veio e tal. Principalmente vocês dois, né? Você fala rapidinho. Eu já falo bastante. Já tem outros episódios com ele falando sobre isso, mas principalmente vocês dois aí, a caminhada de vocês. 40 anos de carreira aí. Vai lá. Então, eu comecei a fazer teatro na comunidade, em projeto social. E daí, assim, eu tinha uns 9 anos, fui correndo atrás, continuei nos grupos, comecei a ficar mais ativo dentro da comunidade mesmo, entendendo que o que o teatro, o que os projetos sociais no geral contribuíram com a minha formação, e eu sempre quis multiplicar isso, sabe? Entendi que em algum momento era importante estudar, então fui fazer cursos, passei pelo Valor de Minas, né? Um núcleo foi conhecido por um tempo em BH. Fiz curso também profissionalizante na Confesso Escola de Teatro. Passei por alguns processos aí também no teatro secular. Mas fiquei por muito tempo dentro da comunidade mesmo, sabe? Atuando dentro de uma paróquia que eu fui criado e tentando mesmo multiplicar aquilo que eu aprendi, entendi que era certo, entendi que era bom
e tentando encontrar jovens que refletissem, né, aquilo que eu senti, que eu conseguisse ver neles também o crescimento que eu fui tendo. Então sempre tentando passar tudo que eu aprendi de muito bom e tudo que eu senti, tentando replicar isso mesmo. Mas estou hoje mais focado aqui no nosso projeto, dei uma afastadinha um pouco da comunidade, por questões também de trabalho, somos professores, e isso, né? Pois é, tem isso também, né, gente? Toma um pouquinho do nosso tempo, só um pouquinho, porque o professor trabalha pouco. 90%. Professor só dá aula. E é só lá na escola também? Não, que isso. Não tem serviço em casa, né? Não Isso. leva. Não tem corrigir prova? Mas vocês dão aula de quê? Falei aí também. Então, eu sou professor de matemática. Olha isso. Artista polêmico, matemática. Muito polêmico. Pode isso? Tem como? Pode, tem como. Parece que não, parece contraditório, parece que são caminhos muito distintos, mas a gente tá atuando em sala, né? É. A gente tá, Olha só. a gente tá ali... Ser professor é uma arte. Com certeza. E uma arte difícil. A gente tá ali se desdobrando dentro de sala também. Eu acho que a gente tem objetivos similares, né? A gente tá lá, a gente tá levando conhecimento, mas a gente tá sempre também tentando transmitir alguma coisa. Eu acho que assim como o papel do ator, o professor também tá nesse lugar de transmitir. Não só conhecimento, mas a gente tem muita troca no palco e na sala. A gente aprende muito dentro de sala de aula e nos palcos também, sabe? Eu acho que tem mais a ver do que a gente pensa que não, né? A gente pensa, matemática. Mas enquanto educador, vamos trazer a ideia do educador, ela tá muito presente, sabe? Na arte também. Porque duas coisas que se relacionam é comunicação. No teatro, né, o professor está ali falando o tempo todo. E a parte de estar ensinando alguma coisa, né? O teatro também é educativo, de certa forma, né? A gente tem algo que a gente está querendo ensinar ali, e existe um diálogo com o público, como se tem o professor com o aluno, e tendo essa troca, de ver o que ele está entendendo, e aí a gente vai explicando melhor, e na peça também, assim, né? Eu vou aprimorando durante ensaios e temporadas. A pessoa não entendeu tão bem isso aqui, eu tenho que melhorar a forma como eu estou falando, para ela entender melhor essa piada, ou essa parte de drama, e por aí vai, né? Mas tem um lugar também que eu acredito que as pessoas pensam que é muito separado, talvez por causa do perfil da pessoa que geralmente faz matemática, que é uma pessoa muito sistemática ali, assim, muito pouco flexível. Né? Eles assim, né? Até na nossa formação mesmo, a gente tem um momento de estudo que a gente fala sobre os mitos da matemática. E aí são os mitos que a sociedade mesmo impõe sobre as pessoas que estudam matemática. De que são muito inteligentes, que estão em outra realidade, né? Porque parece que a gente é alienígena. E assim, a gente passa por esse lugar também, mas eu sofri. Tem relação. É uma questão que é colocada e que existe real, mas ela não é tão forte quanto as pessoas pensam. Eu sofri muito na formação enquanto ator por ser muito racional. E aí o teatro exige que a gente abstraia demais, Sim. que você sinta mais, que você não racionalize, não pense demais, sabe? É fácil, tá dentro do processo mesmo de criação, de se jogar aí pro exagero e descobrindo lugares. E eu sou muito calma, eu me planejo demais. Sim. Eu quero planejar. Não, vou fazer assim, eu vou fazer nessa intensidade. Parece que eu tô calculando uma coisa que não tem como ser calculada. E aí, eu sofri muito na minha formação. Meu diretor da escola que eu formei batia sempre na mesma tecla. Para de racionalizar, você tá pensando demais, se joga. E eu assim, não tô pensando, mas tava assim. Trava, né, assim, no movimento, né? Sim. E você fica assim, parece que você vai batendo contra a parede, mas é uma coisa intuitiva, eu faço sem perceber, calcular as coisas. E aí tem um raciocínio muito matemático aqui que não sai, sabe? Não sai. Mas vou trabalhando aí a técnica e o sentimento. Porque o teatro ele tá nesse lugar, né? Você aprende, você treina, você tem técnica pra muita coisa.
mas tem muita coisa que é sentido. Uhum. Muita coisa que é só no momento. A gente ensaia, tenta passar, a gente tenta replicar sentimento nos ensaios, tenta prever coisas, mas tem coisas que não tem como. Só na hora. Quando a plateia tá ali também, né? É um outro elemento, né? Muito importante também, né? O ambiente é outro, né? O ensaio é de uma forma e Uhum. Sim, lá sim. na hora mesmo é diferente. totalmente diferente. Energia, tudo. Sim. né? Assim como da aula. Olha, A gente planeja. A gente pensa que o dia será tranquilíssimo. Isso, Mas você tem. vem os O imprevistos. seu planejamento tá lá perfeito. Isso. Mas não tem que um fulano vai machucar. Não tem que vai ter briga. Não tem que vai acabar a luz. Não tem que ninguém não vai entender nada. Quando você fala assim, nossa, eu vou passar essas 5 matérias aqui hoje. Aí na primeira a galera fala assim, o que Entendi você não. falou? Aí você fica na primeira, né? É aquele, isso. espera você terminar de explicar tudo. A pessoa não entendi. Que parte? Nada. Tudo. Verdade. Que alegria, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é isso Eu mesmo. lembro desse olhar do professor olhando pra gente, falando assim, você não entendeu nada? Ok, aí respira fundo. Nossa, Bruno, Vai de juro novo. por Deus. Respira A gente fundo. olha assim. O Senhor Me tem ajuda, muito... tá? Nossa, é difícil, viu? Mas é isso, a gente escolheu e vai. Mas é assim, dói. Uhum. Não vou ser hipócrita, falar que não dói quando você escuta, não entendi nada. Sim. Mas se você percebe que realmente não entendeu, que tava ali, que tava presente, que quer, você explica 10 vezes. Sim. Vai, sabe? Agora, não entendi. Não, pessoal, explica de novo aí que eu não entendi, não. Aí... Tá conversando. Aí... Muito bom. Mas é isso. Mas é só eu que tô conversando sozinho aqui? Não é só eu não, professor. Os clichês, né? Coisas de sala escola. aula. Mas vai lá, gente. Então, foi um professor que despertou em mim a vontade de fazer teatro. Ah, É muito interessante. Ele era meu professor de história. Isso foi em 1900 e lá atrás. Por coincidência, a gente foi apresentar uma peça na escola e eu não queria fazer de jeito nenhum, até porque eu nem tinha isso na cabeça. Eu tinha 12 anos na época. E aí ele pediu que eu fizesse um papel de educação. Foi Janaína fazer, apresentando para toda a escola. Aí, nessa cena, eles me jogam no chão, só que eu caí de um jeito que eu não machuquei. E ele achou aquilo incrível. E aí ele veio me elogiando. Eu falei, gente, sério isso? Não, é isso que eu quero para mim. Aí 2 anos depois... Elogio. Não era nem elogio. Era ver que eu conseguia fazer algo além do que eu pensava que eu pudesse fazer. Aí eu falei, gente, isso é gostoso, essa sensação aqui é boa. De interpretar uma coisa sem deixar de ser eu. Aí, 2 anos depois, minha mãe já me colocou no curso. Falei, mãe, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer teatro. Aí, assim, geralmente os pais dão meio que uma duvidada, mas ela me colocou. Infelizmente, não consegui concluir o curso. Mas, aí fui para a igreja e lá eu me dediquei 12 anos ao teatro. Aquele tempinho de curso que eu fiz me deu uma base enorme para o que Deus tinha para mim lá na igreja. Então, eu comecei a trabalhar com criança. Fazia teatro com crianças, com os adolescentes e alguns adultos. E fiquei por 12 anos, mas sempre com a cabeça assim, não finalizei meu curso. Mas o curso você tinha feito lá com 12 anos de idade? Eu fiz com 14. Ah, com 14. Eu entrei com 14, aí fiquei 1 ano. O curso eram 2 anos. Mas, por questões financeiras, eu tive que sair. Mas nunca desisti. Quando foi em 2014, olha só... 20 anos depois. Aí eu falei com meu esposo, já estava casada, já tinha uma filha, falei com meu esposo, falei, eu vou voltar pro teatro, eu tenho que concluir esse curso. Aí ele me apoiou totalmente e fui. Concluí lá com 9 meses de gestação, eu apresentando, foi muito legal, só o pessoal até brincava assim, eu estava grávida do meu segundo filho, não desisti, eu falei, dessa vez nada vai me parar. Legal. E aí os professores até brincavam, você vai ganhar esse neném na hora da apresentação. Não encena. Não encena. A galera, aí, caramba, que efeito especial incrível. Mas aí deu tudo certo no final e graças a Deus, sabe? Eu tive que
parar um pouco na igreja por causa dos filhos, né? Porque eu sou casado, então tem emprego, família, então eu tive que priorizar algumas coisas. E aí recebi o convite do Madison, que foi a melhor coisa que me aconteceu. E estamos foi tudo, aí. Olha os tempos, né? Porque você falou que foi, tipo, você tinha feito o curso... Parei. 20 anos depois, o que você era docente, 20 anos depois, você fez o outro curso. E 10 anos depois, agora... gente, pensa na paciência que eu tive que ter, porque a ansiedade... E tem muito a ver com a nossa peça, né? De Tem, Abraão totalmente. esperando. Verdade. Então, assim, quando eu recebi a mensagem do Madison, eu não acreditei. Eu nem consultei meu marido, eu já respondi ele, não, eu falei, quero. Depois eu cheguei em casa e falei, mas o meu esposo, ele sempre torceu muito por mim, sabe, nesse sentido. E estamos aí com esse projeto, a peça é muito legal, sabe? Eu amo fazer a Sara, eu amo a história em si. Eu fico nos bastidores lá, às vezes eu saio de cena, gente. É complicado até gravar, porque sai a minha risada lá dentro do corredor, porque é impossível você não rir. Então, assim, a Sara é um sonho realizado e foi um professor que me incentivou a entrar pro teatro. Que legal. E eu trabalho com educação infantil, gente. E Fundamental 1, né? Educação infantil não é assim uma aula de matemática, mas você tem que impedir mordida. Nossa, mas é uma ciência, gente. É uma ciência. Dar aula pra criança. E é um dom, viu? Negócio é um dom que Deus dá, porque forte. eu nunca me vi trabalhando como professora. E Deus deu esse dom e estamos aí. Eu trabalho como professora desde 2004. Então estamos aí, gente. Minha vida de 10 anos. Mas é isso. Mas é muito gostoso. É bem diferente de ser... Eu acho o Carlos, sim, um alienígena, porque eu sou péssima em matemática. Então eu admiro demais. Não é pra achar, né, Carlos? Mas é isso. Mas não é pra achar, mas deixa a gente. Tem hora que eu gosto que acha também. Nós que somos ruins em matemática. Tem um ego, né? Elogio. A gente acha, assim, a gente admira, assim, né? Mas é isso. Então, assim, ser professor pode mudar a vida e a história de uma pessoa. Olha aí. Que a minha foi mudada desde aquele dia lá. Nunca mais eu vou me esquecer. Eu gostaria muito de reencontrar esse professor, mas os anos passaram e perdemos o contato. De repente legal. ele acaba assistindo a peça, né? Já Imagina pensou? que legal. E descobrindo, mas ali foi minha aluna, né? Eu faria questão de chamar ele lá em cima e homenagear, porque eu sou muito grata a ele. Que ele fez eu me descobrir naquele dia. Com 12 anos, gente. E quanta inspiração a gente já não deu pra pessoas também, como professor, etc. E a gente não sabe, né? Igual talvez esse professor não saiba, né? Ele não sabe. Olha ele não só. faz ideia. Olha só, que legal. Por isso que eu gostaria muito de um dia poder falar com ele assim, ó, o que eu sou hoje foi graças a você. Que legal. É muito bom, muito bom. E aí você, Madison? E aí? Eu sempre fui teatro na igreja, né? Eu já contei isso aqui em alguns vitrais. Eu era da Primeira Batista de BH, lá sempre tinha peças de teatro no Natal, na Páscoa, e a gente tinha um diretor lá na igreja, que na minha infância, o Onofre, ele começou a profissionalizar o teatro na igreja, né? Então ele trazia gente para nos dar aula particular, ele tinha tipo uma república, né, que moravam várias pessoas, e tinha exatamente uma pessoa que morava lá que era diretor de teatro profissional. E na época ele estava dirigindo uma série uma minissérie da Band, né? Então era alguém que estava na TV, estava no teatro e que foi me dar aula particular de teatro com 10 anos de idade, né? E que toda semana ali encontrando na casa dele, me ensinando várias coisas. E então foi a minha experiência de teatro foi muito orgânica de já aprender indo pro palco, né? Eu não fiz um curso de teatro e para depois ir atuar. Eu fui atuar e aí eu fui aprendendo e tive o privilégio da minha igreja começar a investir de trazer gente profissional para nos ajudar, né? Mas até que... você falou de 10 anos, né? Mas você começou com quantos meses? Porque foi com meses de vida que você começou, da primeira peça eu devia ter, sei lá, 2 meses. Foi até uma peça... Minha mãe fazia o papel de minha mãe e meu irmão fazia o papel de meu irmão. Meu pai tava na sonoplastia e na iluminação. E bem assim, recursos técnicos antigos, se fazia som de trovão, pegava um raio-x, balançava no microfone. Era bem isso, assim, e era uma peça de uma ficção mesmo, assim, não é nada bíblico, mas foi apresentada na igreja, né? Que eu nem sei contar direito a história, mas eu sei que era
em tempos antigos, como se fosse Idade Média, assim, né? Uma mãe com seus 2 filhos procurando ajuda em alguns lugares e eu era o bebê ali. Você fez papel de bebê. Fiz papel de bebê, Olha muito aí. bem. Aí tinha que chorar, eu chorava. Entendeu? Mas enfim, então sempre fui pro teatro, né? E aí, quando eu tinha 16 anos, o diretor de teatro que eu tive lá na minha igreja, o Onofre, ele teve um infarto e faleceu. E a igreja ficou sem quem dirigisse o teatro. E aí a igreja me chamou pra começar a dirigir, né? Tipo, já tinha um Natal marcado e o Onofre faleceu, eu precisava de alguém pra dirigir. Eu tava me sobressaindo mais no teatro, a igreja me chamou pra dirigir. Eu tinha 16 anos, dirigindo um elenco de 40 pessoas. E aí a igreja contratou uma atriz, que é a Selma, que é uma atriz bem conhecida aqui de Belo Horizonte também, do meio secular. E ela foi me assessorar ali, né? Me ensinando a parte de como dirigir uma peça também, né? De direção, ela foi me dando várias dicas de atuação também. E ela me acompanhou por um ano, assim, tanto nos ensaios desse espetáculo, do próximo. E aí eu assumi a direção do teatro da igreja, né? E aí fiquei dirigindo teatro lá por uns 6 anos nessa igreja. Aí entrei pra uma companhia de teatro, de comédia. E aí fui pro outro lado, né? A gente tava falando, o Carlos estava falando da questão da matemática. Minha mente sempre foi muito racional, muito matemática. E aí quando eu fui pra essa companhia, era uma companhia de improviso. Eu estava acostumado, peça que eu fazia numa igreja, a gente passava meses escrevendo um roteiro, depois meses de ensaio, e aí fui pra essa companhia que não tinha texto. Era só, acontece isso, depois aquilo. Beleza, sobe no palco e faz. Não tinha um roteiro pra eu decorar. O ensaio era 2 ensaios, sobe no palco e apresenta. Pra fazer 1 hora de peça. E de repente, assim, meu Deus, mas eu preciso de um texto pra eu decorar. Eu preciso tudo detalhadinho, o que eu tenho que fazer. Esse negócio de subir lá e cria na hora, né? E eu fiquei 3 anos assim, apresentando com eles, e foi uma outra escola pra mim de aprender a improvisar e aprender comédia, né? Então eu nunca tinha feito comédia, e agora com essa companhia era só comédia o tempo todo, e a gente media se tava funcionando a peça e o público tava rindo, né? Então, fazia um negócio e esperava o pessoal rir, né? E no início eu não conseguia fazer nada engraçado, né? Eu era o sem graça da companhia, né? Então fazia as coisas e aí ninguém ria. Aí Chatão. era o chatão. E aí começou a ser um engraçado, era tipo, eu ser o sério da peça e os outros atores faziam uma coisa engraçada me zoando. Então eu fazia um negócio, aí os outros faziam algo me zoando, aí era engraçado, entendeu? Mas depois de 3 anos nessa dinâmica, eu fui entendendo, isso aqui que funciona e tal. Aí até anotava, assim, né, os gatilhos do humor. Faço isso aqui, aí você constrói a piada dessa forma pra galera rir. Aí eu quis estudar comédia, né? Aí eu fiz um curso de comédia, um curso de teatro focado em comédia, né? De como construir as piadas, o que faz as pessoas rirem e tal. E aí comecei a testar, né? Nos roteiros e tudo. E comédia é teste, né? Você faz um negócio, funcionou. Aí você pode aumentar o nível daquilo pra ficar mais engraçado ainda, ou coisas que não tá funcionando, você vai trocando até ir funcionando. E aí eu fui me especializando em dirigir, escrever mais textos, né? Comecei a atuar solo com o Vovô Eusébio. E aí a gente até pode entrar nesse assunto do Vovô Eusébio, né? Já tem quase 10 anos que eu tô fazendo o Vovô Eusébio, que é um personagem solo, que é um contador de histórias. E nele eu fui aplicando muito o que eu fui aprendendo ao longo dos anos todos de comédia. E também de teatro bíblico, né? De aprender a pegar uma história bíblica e contar pras pessoas, só que com comédia, que é o que o Vovô Eusébio faz, e na Sara Faz as Malas a gente faz também. E você ficou bolado lá com a galera te zoando na peça, por isso que você faz 15 personagens engraçados em Sara Faz as Malas, é isso? É isso aí. Porque são todos, né, caricatos, digamos assim, né? É assim, mas até que você tem várias formas diferentes de humor, né, dos personagens, tipo... Em Sara Faz as Malas eu faço o Cananeu, que ele é um engraçado, tipo, ele é excêntrico, né? Aquele cara estranho, assim, do jeito de falar e tal. Depois o Faraó já é o estilo psicopata, que ele não é engraçado em si. Se a peça fosse só ele, não é engraçado. Ah, sim. Que é aquela coisa meio bizarro, medonho, meio bizarro. O contexto deixa engraçado. E aí o contexto é as reações dos outros personagens que vai tornar engraçado, né? Então... Faraó! Exatamente, assim, do Abraão. E eu conheço, pelo amor de Deus. E eu conheço. É sensacional. Vai assistir, gente. É a construção da piada, né? E eu conheço, é bom pra caramba. Nossa, é bom. Porque aqui é um ponto, assim, da comédia também, que não necessariamente o personagem tem que ser engraçadão. Você criar um contexto que fica engraçado. Tipo,
fala, né, que o faraó fica repetindo, sempre que o Abraão fala alguma coisa, ele e eu com isso. Até que chega... Ele não falei eu com isso, ele falou, É. e eu com isso? Sim, tem o tom e tal. E aí depois inverte a situação, aí fica engraçado. Tipo, a fala dele em si não é engraçado, mas você vai construindo Sim. a piada, né, de Quando ele inversão. fala, tipo, sei lá, da quarta vez, aí fica um negócio mais engraçado ainda, né? E é toda uma ciência comédia também, né? Que é aí que entra até a questão matemática, porque assim... Não, eu ia falar isso, que tô ouvindo aqui, aí eu tô relacionando a matemática com com as piadas, né, com o teatro e com a música, porque tem ritmo pra piada. Ah, Exato. sim. Uma Totalmente. piada contada de duas formas diferentes Faz muito tem um diferença. efeito muito diferente. Verdade. Sim. Tem vezes que a gente fica na mesma piada ensaiando, não é nesse tempo, é aqui, não, tem uma vírgula que é Até o aqui, tom da não voz é aqui. Que é, dá o às vezes, time uma pra pausa piada. muito específica. Você tem que fazer uma pausa de 1 segundo aqui. Isso. É só 1 segundo. Mas né? aqui se não eu e o faz- Mestre, a gente tem muita. A gente se parece muito, porque a gente fica falando de tempo nas piadas. Não, é um segundinho a mais. O Mestre faz muito isso. Não, Sim. dá 2 segundos. Aí a gente fica 2 segundos na cena. Você tem que segurar. Você vai falar, vai respirar, conta até 2 na sua cabeça, aí você pode falar a próxima fala, que vai ser engraçado. Porque se falar direto não é engraçado. Sim, tem muito isso, verdade. Sim. É uma E também- percepção de tempo difícil. É. Igual a gente sofre muito. Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e a gente fica assim: meu Deus, tem um buraco, Médici. Não tem, não. Não tem buraco. Que isso é 3 segundos que vocês estão fazendo. Mas pra gente que Vocês tá estão lá tão em imerso, cena, né? parece que tem 1 hora que a gente tá fazendo a mesma coisa. Madison, deixa a gente falar alguma coisa. Não, gente, não é pra Não, fazer. não. É. Sim. E no final a gente vê que ele tá certo. Ó, o E diretor. algumas coisas é a paciência, assim, ao longo da história, porque às vezes eu tô fazendo algumas coisas, tipo esse eu com isso, às vezes o pessoal dá uma risadinha, só que não é engraçado. E é a paciência, que eu tô construindo uma piada que a pessoa vai rir daqui 10 minutos ainda. Eu falei uma coisa aqui pra que daqui 10 minutos seja engraçado. Verdade. E tem aí a isso. paciência, porque assim, no meu começo de comédia também, eu já queria que a pessoa risse naquela hora. Eu fiz um negócio, eu já quero que as pessoas assim. O pessoal não ria, me desestabilizava. Falando, nossa, o pessoal não tá gostando da peça. Aí me desestabilizava e eu estragava a peça inteira. Só que o tempo eu fui É aprendendo difícil. de entender o tempo. Assim, beleza, tô fazendo isso aqui pra que daqui tanto tempo de peça, no próximo ato, aí a pessoa vai lembrar disso daqui, vai conectar com aquilo, aí vai ser engraçado. E é um exercício de paciência, assim. E às vezes nem é uma peça de comédia, né? A maior parte do tempo. Mas a gente também aprende que há momentos que não é para rir. E que, assim, às vezes a gente tá construindo uma história. Também tem... Não tem, que ter- necessariamente que o tempo todo fazer as pessoas rirem, né? Por Cada mais que a gente minuto. tente colocar, sabe, piadas, pequenas piadas em vários momentos, tentar trazer elementos cômicos, mas tem hora que e a gente percebe, tem uma parte da peça que dá uma esfriada, mas a gente tá contando uma história, sabe? Tá entrando no contexto. Aí, em algum momento tem um ápice de comédia, tem os outros momentos dramáticos também. E são essas variações que faz a peça ficar Sim, divertida, sim, gente. sim, Porque verdade. quando começa assim, não, mas vai ficar assim agora. De repente vem alguma coisa que levanta a Isso. plateia de novo, sabe? E aí a gente já. Ou então você ri É a muito peça bom. toda, você só sabe assim, nossa, é muito engraçado. É. Isso, Mas sim. fala de quê? Ai, cara, olha. Eu sei que eu E ri essa é muito. uma que eu ri. coisa, né? Eu e a Jana fomos assistir uma peça uma vez, né? Sim. Não pode citar É. os artistas. Mas a gente foi assistir uma peça que a proposta era ser engraçada o tempo todo. Só que ficava cansativo, porque começava assim, fazer piada o tempo tão forçadas, assim, as piadas, que no início estavam engraçadas, só que aí a história não caminhava, porque eles só queriam jogar piada em cima de piada o tempo inteiro. E aí se começava a ficar chato, assim, né? Sim. Ficava, poxa, de novo, Queria o tempo falou todo a isso de plateia novo. rindo. E às vezes é necessário dar uma pausinha. Pra você caminhar com a história, né? Pra você Sim. construir. Porque você faz algumas coisas um pouco menos engraçadas pra construir um áudio que vai vir lá na frente. Porque senão você mantém linear. Que tá todo mundo. Isso. E aí não tem aquela gargalhada, assim, muito forte. Que acontece na hora de fazer as malas, assim, dessa do E Eu Com Isso mesmo. É um ponto alto, né? Que o pessoal ri um pouquinho, só que aí chega no ápice. Aí o pessoal vai à loucura, tem algumas Vai. plateias que aplaudem A nesse gente momento. tem que ter que dar uma pausinha, esperar o pessoal. Entendeu? Então é legal essas variações durante a peça, né? Que você tem um momento mais tranquilo e de repente você tem um auge que o pessoal vai à loucura rindo muito.
né, aplaude, grita, interage, aí depois você abaixa de novo, tem umas coisas menos engraçadas, pra você que viram memoráveis. Sim. Então, assim, é uma coisa que marca. Se você tem um espetáculo de 1h10, 1h15, rindo o tempo inteiro, você consegue lembrar, às vezes, de um ponto assim, nossa, isso é muito engraçado. Não, é engraçado a peça. Só que essa fica marcado alguns momentos. Não, isso aqui é muito engraçado. Isso aqui, na hora que ela tá interagindo com o faraó lá, tem uns momentos muito específicos que a gente sempre consegue lembrar. Sim. Acho que porque o são meu pontos preferido altos. desses momentos aí é problema. E aí tem umas coisas que as pessoas lembram, né? Muito legal. Que aí a pessoa parte, tipo, você fez do Aí é faraó problema. também. Que enquanto pessoas por aí, de repente eu tô na rua, de repente eu escuto alguém atrás de mim, faraó! Eu olho assim, aí a pessoa viu a peça Sim. e quer zoar com aquilo. Legal demais. Gente, então, beleza, mas assim, a gente falou sobre um pouco dessa construção da peça já, né? Mas eu queria saber de vocês como tá sendo fazer esse projeto já há tanto tempo e o que marcou mais vocês, assim, no processo de construção, no processo de mudança também, porque vocês foram mudando várias coisas, né? Durante o tempo aí das temporadas, durante as temporadas. O que mais marcou vocês? Como é que tá sendo esse processo? Então, cronologicamente falando, a gente começa... você tem data? Pode falar até do vovô Eusébio contando a história do Abraão, né? Importante falar. Vai, Medos. Eu nem lembro o ano, foi em 2023 a gente fez Sara para essas Mãos. Eu acho que foi 2022 que a gente tava fazendo a peça do vovô Eusébio, né? O vovô Eusébio já tem, né, muitos anos que eu conto histórias com o vovô Eusébio. Uma das histórias que eu conto, que é a que eu mais vou em igrejas, eu já fui pelo menos umas 100 e poucas apresentações, é De Volta ao Paraíso, que é a história da criação, Adão e Eva até a queda e tal. E aí, em 2022, eu resolvi ir em várias igrejas que eu já tinha ido, contando uma nova história. E aí a gente escreveu uma peça sobre Abraão, que foi até a indicação do Jonathan Ribeiro, um grande amigo aqui da minha igreja, e que já veio no Vitral também, né, falando da Missão Mundo Muçulmano, de qual história bíblica eu poderia contar para falar da missão de Deus. De Deus decidir se relacionar com a humanidade e para daí enviar Jesus. Ele falou, você tem que contar a história de Abraão, porque de Abraão que começa toda a história. Ele escolhe alguém no meio de um povo que adorava um tanto de deuses, e aí escolhe Abraão, e de Abraão vai formar um povo, e desse povo vai vir Jesus, né? E aí de Abraão forma o povo de Israel, e é um personagem importante pro cristianismo, pro judaísmo e pro islamismo, né? Ele também é considerado o pai pros muçulmanos. Então você tem que contar a história de Abraão, que é a base disso tudo. E aí eu escrevi uma peça do vovô Eusébio contando a história de Abraão. Chamei para participar o Bruno Souza. Isso, Souza, né? Bruno Que ele usa Luz, que é a companhia Luz, né? Mas às vezes no Instagram dele tá Bruno Luz. Para participar, a gente ensaiou, ficou meses ensaiando. Estreamos, fizemos a primeira apresentação, fizemos a segunda apresentação, fizemos a terceira. A gente tinha uma agenda de 20 igrejas marcadas para apresentar, inclusive fora de BH, a gente ia viajar para o Espírito Santo, passagem de avião comprada. Aí ele sofre um acidente, quebra o braço. E a peça usava fantoches. Então não tinha como ele fazer com o braço quebrado. Porque a peça era o vovô Eusébio, o Abraão e um tanto de fantoche. Eu operava 4 fantoches, o Abraão operava um fantochinho da Sara. Enfim. E aí... Sempre fazendo um tanto de treino, né? Não é. Só aqui, E aí, como é que ia fazer? Tipo, na semana seguinte já tinha apresentação. E na outra, como é que vai fazer? Vou cancelar isso tudo? Ou vou ter que criar uma outra coisa? E aí o Bruno, né? Eu já conheci o Carlos, mas aí o Bruno falou, chama o Carlos e tal, ele vai conseguir fazer bem o papel. E aí a gente teve, assim, 2, 3 dias pra ensaiar, porque já tinha outra apresentação marcada. E aí o Carlos entrou, assim, de paraquedas pra fazer o Abraão, né? E aí a gente acabou fazendo, né, juntos. Foram uns 3, 4 meses de apresentações, né? Fizemos umas 15 apresentações de vovô Eusébio, indo nas igrejas. Turnê, né? Contando a história de Abraão, e o Carlos fazia o Abraão. Aí depois dessa temporada, aí que eu pensei, cara, essa peça tá muito legal. E se eu expandisse ela pra levar pro teatro, né? Aí que eu decidi reescrever a peça. A peça do vovô Eusébio era uns 45, 50 minutos. Aí eu reescrevi ela. A primeira temporada ela tinha 70 minutos, ela acabou crescendo, agora tá com 80 minutos.
Colocamos outros personagens, tirei o Vovô e o Zebo da história e coloquei outros personagens, né? O que eu fazia antes com o fantoches, passei a fazer atuando os personagens, né? E aí entrou o Loki, não tinha na versão original. Os outros personagens foram mais envolvidos. Entrou a Sarah, que antes era só um fantoche. Aí ela só tinha ela tinha pouquíssimas falas. Aí a Sarah cresceu na história e acabou se tornando, né? Não, ela tinha que ter poucas falas, né? Porque era eu fazendo a voz da Sarah. E aí, vocês não tinham noção que... Só pra gente ter uma ideia. As primeiras apresentações era eu que gravei pro Madison. As primeiras, quando era o Bruno... teve isso. Aí o Madison pediu que eu fizesse a voz da Sarah. Aí o Carlos entrou, mas a voz do Carlos, sensacional pra Sarah. O Bruno não conseguia fazer voz feminina pro fantoche. Foi. Aí a gente deixou gravado... E aí no som soltava pra ele mexer a boca. Só que não funcionava direito, porque ele ficava sem saber o tempo de soltar o áudio, né? Soltava, aí ele mexia a boca depois. Atrasado, né? E aí quando entrou o Carlos, aí ele conseguiu fazer uma voz. Não consegue. É uma coisa estranha. Duvido que consegue. Só que é bem difícil, né? Faz então. Faz a voz da Sarah. É muito bom. É igual o cara. Você canta? Então canta aí pra eu ver um negócio. É tipo isso, né? É exatamente o que a gente tá fazendo com ele. Fala só um pouco. Cara, não vou fazer não. Era muito feio na minha concepção. Mas e aí ficava tem engraçado. Aí o ridículo, cômico, né? Mas, né? enfim. Até porque a personalidade da Sarah hoje é outra. Era a outra do fantoche era totalmente diferente, né? É porque também no fantoche, assim, se somar todas as falas dela, não dava, assim, 10 falas durante a peça do fantoche. Né, na peça, quando deu vida, né, a Sarah passou a ser uma atriz fazendo, né? Sarah é a estrela. A gente já tem muito mais falas. E tem aquilo também dos momentos que não precisa ter uma fala, né? Tipo, um momento que a Sarah desfila na peça, que é uma cena dela ali, né? Ela tá ali... que não precisa ter uma fala. Eu fico lembrando, eu sozinho, do nada. A peça é muito boa, né? A gente falou dessa mudança, né, e das apresentações que eu peguei no lugar do Bruno. Duas situações muito engraçadas que eu acho, né? Engraçada não, a primeira é triste pra mim. Tragicômico. Porque a gente foi viajar, igual o Madison falou, já tinham comprado as passagens. E aí, como foi tudo muito em cima da hora, não conseguiam fazer a troca da passagem do Bruno pro meu nome. Ah, sim. Que as companhias aéreas nem deixam fazer isso, né? Que cancelar, quer comprar outra. Só que aí o preço tinha triplicado nesse meio tempo. Porque eu tava comprado há 6 meses a passagem. E aí agora tinha triplicado o preço, não dava pra ele ir de avião. O que aconteceu? Você foi de busão? Ai, Jesus. Tava Espírito Santo. E o diretor antes. Eu 12 horas dentro de um ônibus executivo. Indo pra um lugar que você nem imagina. Queria dizer. Né? Que eu não conhecia. Aí, quando tava dando assim, quase 1 hora pro fim da viagem, o Madison, vou pegar o avião aqui. Para. E dá 45 minutos, ele, já tô descendo. Eu... Ainda cheguei em casa, Madison, ele saiu 12 horas antes de mim. Não fala comigo hoje, não fala comigo, não. Mas não conversa comigo, por favor, não conversa comigo, por favor. Isso foi muito pesado. Do lanchinho no avião, aqui, a aeromoça entregou aqui agora. E eu em pé, quase em pé do ônibus. Pelo amor de Deus, mas tá ok. Então é assim que vai ser. Tá tudo certo. Agora, uma outra situação foi, assim, aconteciam várias vezes situações parecidas, mas teve uma igreja, eu acho que foi mais, que são as crianças depois. Tinha uma criança que ela a maioria cisma com a peruca que eu uso. Que não sabe se é verdade, se não é verdade. Aí tem umas que acham que é verdade, tem outras que querem que eu tiro a força pra mostrar pra outra que não é verdade. E aí elas ficaram igual doidas atrás de mim. Você quer essa peruca? É peruca, é peruca. Não é peruca. E eu normalmente, eu sou mais de brincar com as crianças do que o Madison no final. Porque o Madison vai conversar com a galera aí, né? Vai fazer o marketplace. O Madison fala, beleza, criança, tá isso. Olha o Carlos lá. Vai lá. Eu acho que é peruca, viu? Fica pilhando. E aí... As crianças loucas tá de mim, pula e tenta pegar peruca. Graças a Deus eu sou alto. E aí fica aquela... Você tá falando de uma igreja que juntou, foi mais de 10 crianças, né? Que você tava tentando segurar elas, assim, que elas tentam puxar a sua peruca. E aí depois, eu falei assim, o quê? Gente, olha ali o vovô.
Olha lá o vovô, olha ali. Aí eles começaram a ir atrás do médico, graças a Um vai Deus. jogando pro outro. Saí correndo. Eu falei, vou tirar isso Precisou de aqui. umas irmãs da igreja pra segurar as crianças e a sala que a gente tava, a porta não trancava direito, né? E as crianças tudo lá na porta, né? O camarim. Os Tira a fãs. peruca! Elas criaram uma rebelião. Já. Tinha uma liderança da menina, né? Sim, eu acho que Líder da gangue. o né? nome, ela tem um nome, acho que é Estrela. Acho que é Olha. Estrela o nome Estrela? do Não, menino. Estrela? Não, era um nome bem diferente. Aham. Mas era uma coisa assim. Falei, E Estrela tudo isso pra mesmo. matar a curiosidade. Pra saber se era peruca ou não. Que maravilha. Então, E é legal isso de crianças, né? Eu lembrei agora também, com a temporada mesmo de Sarah Faça as Malas, a reação das crianças, né? Teve uma apresentação dessa última temporada, né? Uma menina que respondia tudo que Abraão falava. Tudo que Abraão falava. Ela tava respondendo. participando. Ela tava, e assim, Perfeito. e se eu não desse um jeito Uhum. de entender que ela tava ela era atriz. Sim. Entendeu? Ela subir lá entrou e ali e falar. pronto. Eu tinha que aceitar e fazer ela participar. Então, Você assim, eu tinha tive que que pensar começar. muito rápido, né? Porque você não sabe o que a criança vai falar. Ah, É. claro que Sim. ela respondia, Pode fazia virar um absurdo. umas respostas óbvias. Porque a gente joga algumas coisas durante a peça e algumas perguntas que são retóricas. Mas ela não é retórico. Você eu lembra vou de alguma, responder. assim, pergunta, por Mas, exemplo? por exemplo, que você fala, Deus, aparece a voz de Deus, aí Abraão fala, quem tá aí? Aí ela, é Deus, Ela, tipo assim, cara, ele já falou com você quantas vezes você não sabe que é Deus até agora? Porque cada vez que Deus aparecia, Abraão ficava, quem tá aí? Ela, Isso. é Deus, você não aprendeu ainda? Olha pra cima. Mas eu lembro que nesse dia as outras crianças empolgaram também. Porque uma puxa Uma as outras. puxou né? a outra. Ah, que maravilha. Aí vira um Aí- coro. Aí Aí vira um 30 coro. crianças gritando. Mas o E aí a Carlos mente do matemático... meu foi Deus. estratégica? O que é que você fez? Não, eu falei assim, tá tudo bem, gente, vamos participar. Isso, Vamos que comecei a usar. Eles falavam alguma coisa, aí eu respondia. Isso. E falava, você tá falando do Cabritinhos. cabritinho, tá? Lembrei. É porque eu falo, enquanto personagem, eu falo dos animais que Abraão tinha e tá, tem não sei o que. E aí vou falando, e aí trato o público como se fossem meus servos, que estão carregando meu legal. ouro, minha prata. Sim, verdade. E aí, como as crianças estavam interagindo muito, eu falei assim, eu vou zoar eles. E aí falei assim, olha, tá vendo todas essas pessoas aqui? São meus servos e minhas servas, estão carregando meu ouro, minha prata, minhas cabeças de gados e meus cabritinhos. As crianças entenderam na hora que Elas eu eram tava os falando cabritos. delas e começaram a resmungar. Falei, participa. Você quer participar, maravilha. participa. Legal. Olha aí, o poder Esse dia do foi muito bom, improviso, foi que muito legal. bom. Aí eu usei cabritinho a peça toda. É. Aham. Toda hora eu, os cabritinhos, olha os cabritinhos. Uhum. E funcionou, porque o público entende quando a gente improvisa uma coisa Uhum. e eles abraçam a ideia. Eles perceberam assim, não, as crianças estão participando e ele jogou. E aí tava fácil de fazer eles rirem com o cabritinho. Falei, vai ser Legal. cabritinho a peça Muito toda. legal. E funcionou. Bom demais, gente. Gente, então vocês veem, assim, é verdade, isso tudo que eles estão falando é realmente muito bom. Eu que tô de fora, eu posso falar que é verdade. É muito engraçado. Mas eu queria saber agora, pra galera saber, né? Já sabem que é muito bom. Mas e aí, o que vai rolar de agora pra frente? Qual que é o caminho de Sarah Faça as Malas Sim. agora? E aí? Um caminho é que a gente escreveu um projeto para ser financiado a peça via Lei Rouanet, fomos aprovados. Sim, entramos com a solicitação, né, no Ministério da Cultura e tal, tem um sistema que chama SALIC, né, que administra isso, para apresentar a Sarah Faça as Malas em 5 cidades aqui ao redor de Belo Horizonte. Até então a gente só tá em Belo Horizonte, fizemos 3 temporadas aqui, né, já foram aí 20 apresentações, né, de Sarah Faça as Malas no teatro aqui em BH. E aí com esse projeto a gente vai em 5 cidades, que é Sabará, Ibirité, Ribeirão das Neves, Nova Lima e Itaúna. As 5 cidades a menos de 1 hora aqui de distância de BH. Cada cidade a gente vai em um mês diferente, vamos fazer 1 ou 2 apresentações em cada cidade. A expectativa é ter pelo menos cerca de 4 mil pessoas de público nessas cidades. Vai ser também entrada franca, então a ideia é dar acessibilidade. São cidades que, por mais que tenham, né, algumas delas são até polos culturais, como Sabará, Nova Lima,
o grande público, o povão, acaba tendo pouco acesso à cultura, né? E pensando em Ribeirão das Neves, ou Ibirité e Itaúna, né? Aí que tem menos ainda, né? Você tem poucos grandes espetáculos acontecendo nessas cidades. E a gente vai poder levar essa peça para esse público e ainda a entrada franca, né? Também vai ter acessibilidade em Libras, vai ter intérprete de Libras em todas as sessões, vai ter monitores para deficientes físicos, para autistas, para idosos, para acompanhar ali a entrada, escolher um lugar melhor para eles conseguirem ter uma experiência melhor de ver a peça. Esses monitores também auxiliam, principalmente para crianças autistas poderem conhecer o palco, chegar mais perto dos atores, poder tirar fotos com os atores, enfim. Então, a ideia é ser algo bem acessível, né, para todo mundo. E depois das apresentações, a gente vai ter um tempo de bate-papo com o público, né? O elenco volta pro palco, a gente tem ali mais ou menos uns 20 minutos da galera poder conhecer o bastidor de produção, né? Pra gente poder realmente incentivar essa galera de lá produzir também, né? O pessoal que tá ali indo no teatro, talvez muitos pela primeira vez nesses grandes teatros, poder entender que isso que eles estão fazendo eu também posso fazer, né? Então a gente poder falar dos nossos bastidores, como que a gente chegou até ali, como que foi a nossa trajetória da carreira, os bastidores da peça. Então a gente vai ter esse tempo de perguntas e respostas também com o público, e para incentivar as produções locais também de cada uma dessas cidades, para que eles também comecem a ocupar os teatros das cidades deles, né? Não só para assistir, mas também para subirem no palco e apresentarem suas próprias peças. Coisa linda. Sabará vai tá em Sabará. peso, tá? Esquece. E aí um sonho, né? Quem não sabe, eu moro lá. Sabará tem um dos teatros mais antigos do Brasil, né? O Teatro Municipal de Sabará já teve Dom Pedro II lá assistindo apresentações lá, né? Então, assim, tem o quê? Sei lá. O palco que vocês vão pisar. Não sei nem contar quantos anos que esse teatro tem, né? Mais de 150, talvez, assim. Então, pisar nesse palco, que é tão histórico, assim, pro teatro, pra arte do Brasil todo, né? E que grandes nomes, né, da história da arte já pisaram. Em Nova Lima também. Então, cada uma dessas cidades, né, tem um teatro que faz muito parte da história do Brasil, e algumas inaugurando mais recentemente, né? De Ibirité, se não me engano, é um teatro mais recente, e é o primeiro grande teatro que tem ali da região. Ibirité é uma cidade grande, cercada por vários distritos, e esses distritos também têm pouquíssimo acesso à cultura, né? Então ali é um ponto muito estratégico, né? Foi um dos motivos de ter escolhido Ibirité, que dá acesso a vários distritos ao redor, de gente que nunca pisou num teatro, não tem nem noção de como que é um teatro por dentro. E a gente vai poder estar lá e tentar dar acesso a todas as cidades em volta também, né? Que dificilmente conseguiriam vir para Belo Horizonte, né? Viajar horas ali para chegar, e ali tá bem perto para eles também. Uhum. Massa. E o que vocês esperam aí dessa temporada nova aí, dessas viagens agora? Agora todo mundo vai com o mesmo meio de condução, não vai? Sim. No mesmo, todo mundo no mesmo meio de condução. Todo mundo de van, vai todo mundo de van. Então olha, tá bom. que chique. Ela viu? Eu achei justo dessa vez. Mas é perto, uma vez hora aí de você van. tinha que ir de avião e eles irem, né? Por baixo. Bom, a gente espera só coisas boas, né? Que realmente desperte nas outras pessoas a vontade de apresentar a sua própria peça, de ver que elas também são capazes, né? Porque igual o Madison falou, muitas pessoas não têm acesso à cultura. E então a gente, através da Sara, vamos levar isso para elas, e que elas vejam também que todos são capazes de estar em um palco, de desenvolver o seu dom em um palco, né? Então as minhas expectativas são as melhores, sabe? Sim. Que as pessoas despertem sim para esse lado da arte que hoje não é tão divulgado, né? Que é o teatro, a não ser que seja uma peça muito grande, já conhecida, mas que as pessoas tenham esse interesse sim pela arte, pelo teatro, pela cultura. É muito importante, porque a gente fala, igual eu trouxe no começo da minha fala, sobre devolver aquilo que eu recebi enquanto criança, na minha formação, mas às vezes essas pessoas também que não têm acesso entenderem que talvez eles vão produzir esse acesso para outros, sabe? Então assim, eu não recebi de ninguém, não vou fazer. Não, às vezes é se colocar no lugar de ser o primeiro. Isso é muito importante. A gente depende de muitos fatores para conseguir fazer isso, assim como as pessoas vão depender. É uma coisa muito importante para a gente falar sobre ainda, né, o projeto, sobre a lei,
é que a gente precisa de recursos para isso acontecer. Sim. E aí, assim, como que funciona a lei, né? A gente foi aprovado, a gente recebe a autorização do governo para captar recursos de empresas que já vão pagar impostos para o governo. Então, assim, as empresas que podem, né? Aí já explicando então tudo. As empresas que estão no regime de tributação, né, de lucro real, e aí, assim, não acho que cabe explicar muito bem o que é isso, mas as empresas, elas têm aí, né, um piso mínimo para estarem obrigadas a estar nesse regime, que é 78 milhões. Isso, anual. Isso. E aí, assim, acima desse rendimento, todas são obrigadas. Qualquer empresa poderia estar dentro desse regime. E aí segue alguns critérios, e aí as empresas vão procurar entender por que está nisso, quais são os benefícios ou não de estar nisso. Essas empresas, elas podem nos patrocinar destinando parte do que elas estariam pagando de imposto de renda, e aí esse dinheiro vai ser convertido para o projeto. A gente chama isso de investimento, né, por parte da empresa, porque assim, ela poderia estar só pagando o imposto dela. E de empresas é quantos por cento? 4%. A empresa pode estar destinando 4%. Quando a gente fala de empresa é porque as pessoas físicas também podem. As pessoas que fazem essa declaração do imposto completa, detalhada, elas podem destinar até 6%. Então a gente pode estar recebendo esse apoio aí, ou né, essas pessoas físicas e jurídicas podem estar fazendo esse investimento dentro dessas porcentagens. Para a empresa é vantagem, porque a gente vai estar passando em 5 cidades, aí a gente está com essa intenção, né, de conseguir alcançar 4.000 pessoas, e mesmo aqueles que não estarão lá nos assistindo, vão estar sabendo, vão estar vendo, existe, né, uma campanha dentro do projeto, um projeto de divulgação, então essas empresas também vão estar podendo aproveitar parte dessa divulgação nossa também como marketing para a empresa delas. E assim, cria-se uma cumplicidade, não tem uma... Pensa, você enquanto consumidor, vê que uma marca de um produto que você consome está apoiando um projeto que está te atendendo, que está trazendo a você acesso à cultura. Então assim, as pequenas cidades, né? Melhor, os pequenos distritos que estão ali ao redor dessas cidades, igual o Médici falou que escolheu, vão estar enxergando essas empresas como veículos também de acesso à cultura. Então, o processo para a empresa fazer isso é muito tranquilo, não é burocrático. A empresa, teoricamente, ela vai escolher um projeto que ela acha interessante, vai olhar se esse projeto se enquadra dentro, né, da legalidade, se tem essa permissão. O nosso tem. Então a gente já tá enquadrado dentro do que a lei pede. A empresa vai fazer o depósito, respeitando aí nessas porcentagens, vai fazer o depósito para a conta específica nossa do projeto. Assim que ela fizer, manda para o proponente, no nosso caso aqui, o nosso coordenador, para ele emitir um documento, que é o documento que ela vai guardar por 6 anos. Ela vai guardar esse documento, e na hora que ela for fazer a declaração do imposto de renda, ela vai declarar lá que parte do imposto dela foi convertido para a Lei Rouanet. Então o processo é muito simples. O do dinheiro que ela pagaria, ela vai pegar esse dinheiro, vai depositar para a gente a parte, vai guardar o documento que a gente vai mandar para ela, e na hora que ela for fazer a declaração, ela vai colocar na declaração que ela fez esse investimento. Investimento, gente. Vocês estão divulgando a empresa de vocês. E a empresa tem até o final do ano, né, até dia 31 de dezembro, até o último dia do ano, para fazer esse patrocínio, esse investimento, e isso ser declarado no imposto de renda do início do ano, né, que a gente tá em 2024, referente ao ano anterior. Início de 2025, ela declara a renda dela de 2024 e vai ser abatido isso, né. Mas um outro motivo também, né, para empresas e pessoas físicas patrocinarem, a gente já paga muito imposto e a gente pode contribuir, né, de como que esse imposto vai ser utilizado, né. O imposto já estaria indo para produções culturais de qualquer forma. Isso já vai estar indo para investimento de educação, enfim, né, tudo que o governo vai fazer com esses impostos.
e você pode escolher uma parte do seu imposto, o que vai ser feito com ele, e pode contribuir com alguma causa que você acredita. E aqui algumas bandeiras que a gente está levantando, de dar acesso à cultura a pessoas que têm pouco acesso. Então você pode estar contribuindo para alguém lá de um distrito ao redor de Ibirité poder ir assistir uma produção cultural. E também do conteúdo, né, daquela apresentação, né? Quem patrocina via Lei Rouanet um show de um artista que ele gosta ou um grande espetáculo, ele está interessado no conteúdo daquilo. O que está sendo ensinado com aquele conteúdo? Então você acreditando, né, principalmente muita gente que já assistiu Sara Faça as Malas, fala, nossa, isso aqui é muito bom, eu acho que as pessoas precisam assistir essa peça. Então você patrocina para que outras pessoas também possam assistir. E não só, e aqui fica um incentivo não só para Sara Faça as Malas, né, mas também para outras obras, né. A gente, né, porcentagens que eu já vi, assim, quantidade de empresas que estão patrocinando alguma arte ou produção cultural, no Brasil ainda é coisa de 10% das empresas que poderiam patrocinar, cerca de 10% que estão patrocinando. Então a gente tem 90% das empresas no Brasil que ainda não estão patrocinando nada e que podem estar patrocinando aquilo que ela acredita. Então se você é cristão e tem recursos para patrocinar com sua empresa ou imposto de renda de pessoa física, né? Destine para aquilo que converse com o que você acredita, com o que você defende, seus valores, sua fé, enfim. Porque pessoas que discordam de você estão patrocinando também, né? Então, não adianta a gente, assim, ficar reativo, né? Eu vejo WhatsApps e Instagrams e tudo mais, muita coisa. Olha o que está sendo feito com dinheiro público. Twitter. Lei Rouanet, assim, nos últimos anos, sempre teve muita polêmica, assim, olha isso aqui, né? Foi destinado 10 milhões de reais para esse artista para fazer isso daqui. Que absurdo, que seus filhos vão ver isso, não sei o quê. E aí as pessoas... É um leão para reagir a isso. Olha que absurdo, o governo, como é que autoriza uma coisa dessa? 10 milhões, sendo isso aqui, olha que a criança vai ver, que coisa absurda e tal. Só que você tem a oportunidade de investir também. Você também pode. E tem um sistema ali, Salic, que você consegue ver tudo que está precisando de patrocínios. E boa parte dos projetos aprovados acabam morrendo sem ser patrocinado. A maioria. Pessoas que escrevem um projeto legal, é aprovado, é reconhecido ali pelo Ministério da Cultura, só que morre sem ter patrocínio. Porque não acha alguém que patrocina aqueles. Enquanto outros, que talvez você olhe assim, poxa, mas isso aqui não é uma arte boa. As pessoas não seria bom elas estar tendo acesso a esse tipo de coisa aqui. Tem outras coisas melhores. E você pode contribuir com aquilo que você acha melhor, né? Então, a gente precisa ser mais propositivo e menos reativo, né? E tem muitas empresas, muitas pessoas que têm condições e que não vai ter custo nenhum, né? Já vai ser abatido o imposto mesmo, já gerar o que ela gastaria, e que ela pode investir e garantir que tem uma produção, né, bem feita, chegando às pessoas. E a gente fala bastante aqui no Vitral, né, de termos boas produções enquanto cristãos, né, de o cristão estar contribuindo para a cultura, ocupando esses espaços e servindo mesmo a comunidade. E a gente tem poucas produções cristãs sendo viabilizadas por Lei Rouanet, né? É raro eu ver alguma grande produção cristã via Lei Rouanet. Recentemente a gente assistiu da Companhia Nissi com o musical do Martin Luther King, que já foi absurdo, né, nossa, já ganhou vários lindo. prêmios, a Companhia Nissi, e que eles estão fazendo aquela grande produção, né, porque tem recurso de Lei Rouanet. Eles não conseguiriam fazer algo daquela magnitude de um musical com tantos atores indo no Brasil inteiro sem um recurso assim de patrocínio. Só o ingresso ali não ia conseguir custear, né? E aí quem teve a oportunidade já de assistir os musicais e os espetáculos da Companhia Nissi, eles são basicamente os únicos de uma companhia cristã que está fazendo algo nesse nível no Brasil. Se você quer ter outros, você quer que tenha 10 por cidade nesse nível, patrocinando, gente, né? Um artista não consegue. Ele vai ter que ser professor na escola, vai ter que Ele vai fazer ter outras que ir coisas. de ônibus, gente. Ele vai ter que ir de ônibus chega pra cansado. qualquer lugar do Brasil. Cansado na peça já. Pra gente fazer produções assim num nível profissional de qualidade, a gente vai precisar de patrocínios, né? E assim que acontece a cultura no Brasil, as grandes produções, esses grandes shows que a gente vê, teve patrocínio. Só o recurso de venda de ingressos não vai ser o suficiente. E você não vai. E aí, pensando no meio cristão,
tenho recebido aqui no Vitral, né? A gente gravou um episódio que vai sair ainda, com outros atores aqui de Belo Horizonte, e que para viabilizar a arte, para tá com boas produções, para chegar nos lugares, a gente precisa de empresas e pessoas que tenham recursos para patrocinar. E um dos caminhos é esse, de Lei Rouanet, porque a gente recebe o recurso, o governo recebeu, e existe já uma estatística de que o quanto que é interessante pro próprio governo isso, aquilo que é destinado para uma produção cultural, retorna em 4 vezes mais, porque gera uma movimentação na cidade, né? Então tem a apresentação ali, essas pessoas foram assistir a peça, elas consumiram alimentação, consomem transporte, a gente que está trabalhando aqui, né, vai ser contratada uma equipe de mais ou menos 20 pessoas. Essas pessoas vão pagar impostos também, de novo, né? Então a máquina gira de uma forma que dá mais retorno ainda. Então não é um dinheiro que o governo, poxa, mas isso aqui devia estar sendo investido na saúde e o governo está desperdiçando dinheiro com cultura, não. Isso retorna em 4 vezes mais. Então, o quanto mais o governo destinar aí para que seja investido via Lei Rouanet para produções culturais, mais retorna para o governo, e esperamos dos nossos administradores públicos que administrem bem esses recursos para que a gente tenha mais saúde, educação e tudo mais. Então, tem muitas coisas sendo ganhas, né? Então a gente tem uma boa produção cultural que vai ser retornado em mais recursos para a cidade, para a comunidade, e isso retorna para as pessoas de várias formas, né? Enfim, fica aí o apelo. Sim, exato. Seja também um leão para apoiar, né? Não seja um leão para xingar e um gatinho para apoiar, né? Seja um leão para apoiar também. Que belo apelo, né? Exato. Seja um gatinho para xingar. Para de ficar xingando os outros. Tipo, mas, enfim, na hora que for ir lá para redes sociais, assim, pega assim, olha aqui, olha, arte cristã. Isso. Ou uma boa produção, Exato. vai ver essa peça. Isso. Entendeu? Quem não for, olha só, aí eu vou xingar você se você Entendeu? não for. Isso, tem quem essa sabe? mesma essa energia. mesma energia investida nisso, né? Isso é muito incrível. Viu uma postagem lá de uma reclamação dela? Já marca lá, @Sara Faz as Malas. Isso, exato. Entendeu? Mas Já vai. aqui é o que é bom. Estamos aqui, ó. Legal demais, gente. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado por vir apresentar esse projeto maravilhoso que vocês têm. Com certeza vai gerar muito mais ainda do que essas 5 cidades, com certeza. E merece gerar. E quer falar alguma coisa? Sim, e quer saber mais sobre o projeto? Aqui na descrição desse episódio vai ter um link com um sitezinho da peça Sara Faz as Malas, e lá tem um PDF com todos os detalhes disso. Tem todo o orçamento da peça, tem o detalhamento de como que funciona para uma empresa patrocinar, para uma pessoa física patrocinar. Tudo isso é muito disponível, né? Então, pegando ali o código que é o do projeto, está disponível na internet. Você pega esse código e joga ali no sistema do Salic, que gerencia isso, tá tudo disponível. Então, isso é muito deixado às claras, né, pelo Ministério da Cultura atualmente. É uma lei muito séria, assim, né? Então, de qualquer projeto, se você quer saber, assim, você viu lá, você foi num show e, poxa, quanto que tá entrando dinheiro disso daqui? Você quer saber? Você consulta ali aquele projeto, você sabe. Sim, tem toda a transparência disso, o portal de transparência do Salic, que você sabe quanto que está sendo investido. Mas para conhecer mais do nosso projeto, acesse esse link que a gente vai deixar na descrição. Tem todos os detalhes. E de repente você conhece alguém, assim, você não é um empresário, mas você conhece, mas você já conversou com fulano, Médici? Você conhece o empresário tal? Faça contato com a gente, manda mensagem no meu direct, seja um no leão e-mail, manda entendeu? Indicações. Pega esse material, pega esse podcast e manda para quem você sabe que poderia patrocinar, que poderia apoiar. De repente você conhece um empresário, conhece um pastor que conhece um empresário, conhece alguém, né? Então mande para essa pessoa e mande esse PDF também, que tem ali todos os detalhes e vai estar disponível aqui na descrição. Show de bola. O @ da peça, mesmo que tenha o link aqui embaixo. @Sara Faça as Malas. Pode me seguir no meu Instagram pessoal, @MedisonBarreto. E a gente tem o Instagram do espetáculo, Sara Faça as Malas. Tem o Instagram da produtora Tamareira Produções, né? A gente nem falou tanto dela aqui, mas que tá produzindo aí. Eu fundei essa produtora Tamareira Produções. Então tem o Instagram também, @Tamareira Producois, né? Sem o cedilha e o título. Enfim, acompanhe tudo lá, que em breve tudo isso aí a gente vai postando, vamos divulgando também. Show, deixem o @ de vocês aí também.
Eu tô rindo, porque ele falou uma palavra errada. Eu tô rindo aqui. Você falou título, né? Você queria falar tio. É, tio. Sentiu. Isso. Eu não aguentei, foi mal. É @ator Carlos Brito. Vocês vão encontrar alguns trabalhinhos meus lá. E agora, principalmente, da Sara. Isso, o meu é @janatriz. Tem lá também meus trabalhinhos. Show de bola. É isso. Legal. Gente, é isso. Mais um Vitral Podcast. Consultem aí, todos os links estão na descrição desse vídeo. Vá lá no Instagram, vá também no nosso Instagram, o Instagram do @Vitral Podcast. Você encontra você vai encontrar, assim, reels, né, desse episódio e de vários outros episódios. Então, com certeza, alguma coisa lá vai te interessar. Então, segue a gente por lá também. E comenta também se você gostou desse episódio. Interage aí com a gente. E é isso. Pessoal, valeu. Mais um episódio. Tchauzinho pra câmera ali. Valeu. Tchau.